é dia de falarmos de Hamnet, o filme dirigido pela Chloe Zhao, produzido pelo Steven Spielberg, que de certa forma tirou o prêmio do nosso querido Agente Secreto em melhor filme de drama no Globo de Ouro. Será que mereceu? Será que não? Será que vai dar a mesma coisa no Oscar? Hoje estou reunida aqui com André Zuliani e Marcelo Hessel para fazermos o nosso veredito desse filme, que surpreendeu no Globo de Ouro, hein? Surpreendeu, mas... Hessel, quer dar a sinopse? Vou dar a sinopse do filme. É o seguinte, é um filme que é muito interessante porque ele meio que cria uma ideia ali, ficcionalizada, com base na figura do William Shakespeare, de que ele escreveu a maior peça de todos os tempos, que é Hamlet, a maior tragédia de todos os tempos, aí, pelo menos na cultura ocidental, pós-helênicos, pós-gregos da antiguidade, e baseado numa ideia de que ele estava em luto. Ele conhece uma mina no começo do filme, eles ficam juntos com essa paixão arrebatadora, tem um monte de filho, e o menino morre, um dos filhos morre, que é o Hamlet. E aí o William Shakespeare, que está tentando ali criar uma carreira para ele, vai trabalhar em Londres numa companhia de teatro, primeiro como cara ali, né, que ajuda na técnica e tal, e depois como dramaturgo de fato. E aí ele está tentando lidar com esse luto, e a gente descobre no fim do filme que esse luto, que é muito silencioso ao longo do filme, está resultando em Hamlet, que é uma peça mais famosa de todos os tempos aí, é uma das mais montadas da história. É isso. Eu não... Perdão, não acho que tenha surpreendido, porque ele tem a cara desses filmes de premiação, né? Que Hollywood gosta dessas coisas de drama, que pega no fundo e me pegou, assim. Eu sabia que era a história do Hamlet, que contava a história da morte do filho dele, mas porque me contaram, sabe? Eu tentei não ver trailer, eu não li o livro, e eu fui, tipo, muito surpreendido positivamente, porque ele tem toda essa venda que incomodou muito o Marcelo Hessel de ser um filme de chorar, um filme que vai emocionar. Então, esse é o marketing. O marketing é o filme que vai te deixar em lágrimas do começo ao fim. Eu não prestei muita atenção nisso, mas eu sabia que essa era a pegada e fazia muito tempo que eu não saía tão emocionado do filme, assim, tanto da primeira metade. Mesmo você sabendo que em algum momento aquela criança vai morrer e tal, eu acho que a Chloe Zhao, ela constrói esse drama de uma maneira onde o menino tem poucas cenas, né? Se você for contar assim, ele praticamente não aparece, mas você vê que ele tem um destaque ali a partir de quando eles começam a crescer, que os filhos dos dois começam a crescer. E acho que pra mim foi o bastante pra você criar esse laço e ver não vê a importância que o filho vai ter importância para os pais, mas enfim, narrativamente falando e dramaticamente falando, eu acho que ela amarra muito bem tudo isso para chegar no ápice, que é a emoção de você assistir a peça, né? A primeira exibição dessa peça. Eu gosto da maneira que em nenhum momento, apesar de eu já saber, eu acho que se você entra no cinema sem saber absolutamente nada e ignorar o subtítulo que fala de Hamlet, e você ser surpreendido que aquela história tem a ver com William Shakespeare, porque ele só uma vez o nome dele é citado no filme inteiro. Nos 45 do segundo tempo. Aos 45 do segundo tempo, que assim, pô, eu acho que deixa essa experiência muito melhor. Eu gosto desse misticismo que eles dão para a história da Agnes, que eu também não conheço a base da história dela, nunca fui atrás de quem foi William Shakespeare para além do autor. Então, tudo isso me pegou muito de surpresa e eu saí muito feliz do cinema. E muito triste também. Eu só queria dizer que tem uma história muito engraçada, você falou da Agnes, tem uma história muito engraçada que o nome dela é Anne Hathaway. E, basicamente, a Anne Hathaway, hoje a atriz, ela é casada com um homem que é igual ao William Shakespeare. E aí tem toda essa falácia na internet que, na verdade, são eles reencarnados, tanto Anne Hathaway como o William Shakespeare, agora na própria Anne Hathaway, no marido dela. Sobre Hamlet em si, o livro agora, da Maggie O'Farrell, que inclusive é co-roteirista com a Chloe Zhao, esse livro é maravilhoso. O filme, ele nunca conseguiria, eu acho que, evocar tudo que o livro evoca, mas é muito difícil, um trabalho muito, muito difícil. Mas para quem gosta de literatura, eu acho que vale dar uma chance para esse livro, e ele, obviamente, é uma leitura muito mais fácil, uma leitura de 2000 eu li em 2021, 2022, mas eu acredito que esse livro tenha lançado aí no início dos anos 2020, e obviamente é uma leitura muito mais fácil do que você efetivamente ler Shakespeare, porque o filme também traz muito do que é ler Shakespeare. Quando eu li Shakespeare pela primeira vez, eu não entendia muito das coisas que estavam sendo faladas ali, mas eu sentia absolutamente tudo. É uma leitura muito do sentir. E a Chloe Zhao, ela comenta sobre isso. Ela teve uma entrevista que ela virou e falou: tinham muitos momentos em que eu estava escrevendo
e que eu mesma tive dificuldade de entender. Obviamente porque inglês também não é a língua primária dela. A Meg estava com ela ajudando a escrever e tudo mais, mas ela comentou que tinham muitos momentos que ela não sabia exatamente o que aquelas palavras queriam dizer, mas a partir do momento que ela viu o Paul interpretando, ela chorava. E a única coisa que ela conseguia era sentir. E eu acho que o filme ele consegue trazer muito disso. Talvez uma coisa que não tenha agradado o resto, que não tenha agradado muitas pessoas também, é o fato de que o material promocional envolvendo a ida ao cinema, a cabine, por exemplo, e a pré-estreia, as pessoas elas estavam entregando lencinhos. Não só o Hessel reclamou sobre isso, mas alguns outros amigos meus reclamaram também, que eles viraram e falaram, pô, eu tô chegando no cinema, tô tendo uma expectativa criada lá, sem saber o que esperar, e me dão lencinho. Então, é como se você já tivesse sendo, não obrigado, mas você tá sendo compelido a ter um sentimento que você gostaria de sentir naturalmente, não com uma pessoa falando, ó, toma o lencinho aqui. Agora, pra mim, veio tudo muito naturalmente, a minha emoção veio muito naturalmente. Eu e a sala inteira, a gente tava chorando no final do filme, acho que principalmente porque a cena final é a melhor coisa do filme, na minha mais sincera opinião. E eu amei tudo relacionado a ele, mas gostaria de ouvir Marcelo Hesse, porque eu sei que ele tem questões. O meu problema essencial não é que é filme de chorar. Até alguns dos filmes de chorar são meus filmes favoritos de todos os tempos. Adoro um melodrama. Nesse caso, eu acho o que é problemático, eu acho que o filme conceitualmente é problemático. Tá? Assim, como apareceu na cartela agora há pouco, aí o filme é produzido pelo Sam Mendes e pelo Steven Spielberg. Originalmente, o Mendes ele queria dirigir o filme. Então ele tem toda essa coisa, hoje em dia, ele se ocupou aí fazendo os filmes dos Beatles, né? Tá fazendo 4 filmes sobre os Beatles. Então ele se ocupou de outra narrativa, então acho que por isso que ele não dirigiu o Hamlet. Com o Paul, né? Com o Paul Mescal, exatamente, que faz o Paul McCartney no filme dos Beatles. Mas assim, me parece um tipo de filme pronto para ser o filme britânico acadêmico que o Sam Mendes se tornou especialista nisso. E eu gosto que a Chloe Zhao entrou nessa história porque ela traz uma sensibilidade meio espinhosa, assim, sabe? Tipo, e o filme continua sendo um filme muito masculino para mim, apesar dele aderir a um ponto de vista feminino na maior parte dele. E isso fica claro, para mim as grandes tensões e os problemas do filme vêm dessa coisa, não bipolar, mas dessa coisa polarizada entre os dois lados, assim. Então eu acho que o filme se tornou mais interessante. Se fosse feito pelo Sam Mendes, acho que ia ser muito pior. Mas, assim, eu acho que conceitualmente o filme é problemático porque ele parte de uma noção muito em voga hoje em dia, que é aquela coisa do anti-intelectual, entendeu? Tipo, a sua experiência só vale se for uma experiência vivida. Então, assim, o cara pode ter estudado a vida inteira, ele pode ter sentado a bunda na cadeira, escrito noite após noite, sem dormir nada, e o cara pode ter escrito a maior peça de todos os tempos. Mas a experiência só é válida se ele passou na pele a morte de um filho e ele transforma o luto na peça. Então eu acho que isso é muito uma coisa do anti-intelectualismo que, enfim, está pulverizada e está espalhada por todos os lados aí, né? Você pode ver, tipo, o desprestígio da academia e tal. Eu acho que essa história está muito nessa linha, entendeu? Tipo, só se valoriza a história de Hamlet porque ela tem essa âncora e esse lastro na morte de um menino. Se não fosse isso, fala, nossa, tipo, beleza, o cara escreveu uma peça massa e tal. O que faz as pessoas se emocionarem é a morte do menino. Então, assim, é uma peça foda que fala sobre a universalidade da experiência humana. Você pode associar Hamlet com qualquer coisa. Fizeram um GTA com Hamlet 2 anos atrás. Então realmente é uma coisa universal. E aí eles afunilam para uma coisa sentimentaloide. Então isso que me pega logo de cara, não é o fato de ser um filme para chorar. Mas eu discordo, eu acho que, por exemplo, beleza, o Hamlet saiu por conta da experiência de William Shakespeare com o seu filho. Mas eu não acho que isso é necessário esse aval para alguém falar efetivamente de morte. Porque o luto, como você disse, é um assunto universal. A questão da arte ali, que eu acho que o William Shakespeare sempre teve o interesse em bater constantemente, é o fato de que a arte é o único meio possível de imortalizar pessoas, imortalizar sentimentos. Então, o que Hamlet me traz é essa questão de um momento em que a Agnes vê o filho dela sendo representado ali no teatro, é um momento em que ela verdadeiramente se emociona e dá uma risada sincera, porque ela entende que a pessoa que ela mais amou na vida, ela foi imortalizada pela arte. E isso é universal, a gente não precisa ser a nossa história sendo contada para isso acontecer. Então você pode imortalizar pessoas através de uma música, imortalizar pessoas através de um poema, ou imortalizar pessoas através de uma
de um teatro, de uma peça de teatro. E o William Shakespeare, ele sempre falou muito sobre isso, sobre o fato de que essas construções irão ruir e tudo isso se tornará escombros, mas o meu nome, ele permanecerá vivo. Porque o nome que existirem um livro, que existirem um poema, para sempre viverá enquanto existirem pessoas que lerem essas histórias, independente dessas histórias estarem conversando diretamente com elas ou não. Então, assim, eu não acho que é um aval de, por ele ter vivido essa perda, que essa história criou-se aí um peso. Pra mim não me interessa se ele perdeu o filho ou não, se o filho dele era dele ou não. Se essa história existisse, ela poderia conversar comigo de qualquer forma. E nisso eu tô dizendo de Hamlet em si, e não Hamlet. Eu não sei se eu me fiz clara, mas o que eu quero dizer é que eu não acho que você precisa perder alguém para escrever uma história sobre luto. Mas essa história sobre luto, escrita por alguém, pode conversar com a sua história, entendeu? Eu entendo o que você está dizendo, acho que é um ponto de vista também, mas assim, tipo, a gente está passando por um momento em que é aquela coisa, né? Parece que a experiência vivida é a única experiência que vale. Então, assim, o fato de você ser especialista em algo, isso é menor do que assim, não, tipo, eu virei autoridade nisso porque eu posso dizer, porque eu vivi. É que nem aquela coisa, eu fui ver esse filme, né? A crítica que estavam fazendo depois do Globo de Ouro ao Agente Secreto. Falar, putz, eu não conheço Recife, então o filme não me disse nada. Falou, meu amigo, vai estudar então, entendeu? Tipo, vai, sei lá, assistir muitos outros filmes, sabe? Tipo, parece que se uma coisa não tem um lastro numa experiência vivida, as pessoas não têm a capacidade de abstrair isso e abstrair uma verdade que está ali no texto da peça, entendeu? Que é a verdade que está no texto, ela prescinde do fato do menino ter morrido ou não morreu, entendeu? Tipo, Sim. eu acho que o nosso problema tá meio aí. É aquela coisa, né? Tipo, as pessoas vão ver o filme e falar, putz, isso aqui é ficção ou é baseado em fatos? Como se a coisa baseada em fatos tivesse mais valor. Então eu sinto que o filme, a priori, ele tá começando de um lugar que eu considero errado. Né? Tipo, um lugar que meio que desabona toda a grandiosidade que Shakespeare adquiriu ao longo dos séculos. Mas eu não Então, acho que o filme quer entregar essa mensagem. Eu acho que isso foi uma coisa que você interpretou com a sua vivência. Não acho que o filme tá querendo entregar essa mensagem, mas é a expressão do que o filme tá articulando ali, uma visão de mundo, entendeu? Eu acho que é um pouco aí. E aí já entra numa outra coisa que também acho problemática, que é o lado, tipo, você meio que consolidar, estruturar o filme em cima de um estereótipo de homens e mulheres. Então, assim, o homem é aquela coisa da abstração, né? O homem, ele vai ser silencioso até o momento em que tem um lance de gênio que ele vai lá e fala, nossa, tipo, vai explicar o mundo a partir de uma obra que ele concebeu sozinho, né? Tipo, aquela coisa da solidão. Já a mulher não, a mulher ela é só emoção, do começo ao fim. Então, assim, a personagem da Jessie Buckley, obviamente, tipo, uma grande expressão das mulheres que correm com os lobos, né? Então, aquela coisa no começo, ela é bruxa, ela está em contato com a natureza, ela é feita para dar vida às crianças dela, quando ela perde, ela meio que se desarticula, então, assim, chega no final, todo mundo se emociona com a cena do teatro, porra, passei raiva na cena, porque ela chega e ela começa a gritar com as pessoas, como se ela não fosse capaz de entender que é uma peça de teatro, entendeu? Então, assim, ele pode ser o gênio e ela vai ter que ser relegada ao papel da selvagem, que por acaso, né, o homem vai lá, a varinha de condão, vai fazer ela ser capaz de abstrair também, e ter a abstração. Então, assim, sinto que são dois estereótipos muito problemáticos pelo que a gente fala hoje em dia de masculino e feminino. Então, acho que assim, o filme está estruturado em ideias que me parecem muito problemáticas. Assim. Eu discordo de algumas coisas, mas às vezes eu só queria entender, porque eu estou com um pouco de dificuldade de entender mesmo o que te incomodou, porque o fato da leitura que eles fizeram, do Sam Mendes, da Chloe Zhao, de quem quer que seja, de ter... Ele ter escrito Hamlet por causa do luto, ou o fato de que algumas pessoas, para se conectar com isso, ter sentindo o luto para entender que ele está falando sobre o luto do filho dele? Não, o lance do luto do filho, assim, parece que Você acha que está diminuindo a grandiosidade do trabalho dele? Assim, é isso? beleza, você escolhe contar uma história, você vai sempre diminuir, né? Você sempre vai escolher um recorte e um ponto de vista. Nesse caso, eu sinto que não é um ponto de vista dos mais interessantes, do ponto de vista discursivo, assim. Sabe? Tipo, você está dizendo, olha, o luto foi magicamente o que fez esse cara se tornar um gênio. E tipo, não. O cara sentou a bunda lá noite após noite, brigou com a mulher, não dormia, se tornou, tipo, a miséria humana para conseguir fazer o trabalho dele, entendeu? Tipo, então, assim, beleza, você escolheu isso, você escolheu contar isso através do luto. Mas, sabe, parece que o luto é uma desculpa, entendeu? Parece que o luto é só um pretexto para o cara ser um gênio. E não acho que
assim, beleza, é uma escolha, entendeu? Eu acho a escolha problemática. Não, é que eu acho, e é sua visão, eu acho que aqui não tem certo ou errado nesse sentido. Eu tinha discordado de uma coisa que você falou que eu já esqueci, se eu for lembrando eu falo também. É que eu acho que não diminui, aí na minha visão, muita coisa, muita arte, muita coisa importante, uma coisa bonita que a gente faz, que as pessoas fizeram, às vezes vem do luto, vem de sentimentos bons, vem de sentimentos ruins. Isso está muito quente na minha cabeça. Eu acabei de fazer uma entrevista com o Joe Carnahan, que é o diretor do Dinheiro Suspeito da Netflix, e ele fez um filme policial, um filme criminal, que não tem nada de amor, não tem nada de luta, nada disso. E ele fala que uma das coisas que fizeram, eu achei o filme muito legal, e uma das coisas que fez ele escrever o filme e fez ele, falou de se entregar àqueles personagens foi um término de namoro. Sabe? Então, tipo assim, um término de namoro, um momento de sofrência, um momento difícil que ele teve, fez ele criar outro tipo de arte de uma coisa que eu achei legal, que me tocou e não tem nada a ver com luto. Entendeu? Eu acho que as nossas experiências, obviamente, é o que vai moldar a nossa obra, como a gente se expressa e como a gente está presente no mundo. Nesse caso, eu sinto que é um filme muito próximo com vários outros filmes dessa temporada, tipo, por exemplo, Sonhos de Trem. Um filme muito próximo de Sonhos de Trem no sentido de, olha, esquece essa ideia de cumplicidade entre homens e mulheres. A cumplicidade é impossível. No caso de Sonhos de Trem, o cara tem que trabalhar para sustentar a família. Então, assim, ele mal vê a mulher e filhos. Entendeu? Então ele está o tempo inteiro na floresta. Parece que o lugar do homem é um lugar solitário. Né? E tipo, eu acho que é uma narrativa que tá se acomodando muito nos estereótipos aí, entendeu? A mulher, qual que é o papel que cabe à mulher? Sofrer. Assim, se não fosse a peça, ela ia sofrer pelo filho morto até ela morrer, entendeu? Tipo, ela não é capaz de lidar com o luto, ela não é capaz de processar seus próprios sentimentos, porque o papel da mulher é se emocionar, é ser emotiva, entendeu? Então parece que é uma selvagem. Ela chega no final do filme, assim, até ela ser tocada pela peça, ela age como uma selvagem, entendeu? Eu acho papéis problemáticos, assim. Então, em relação a isso, eu acho que por isso que eu digo no começo, que parece muito mais um filme do Sam Mendes e do Spielberg, porque é um ponto de vista muito confortável, assim, sabe? Essa coisa do masculino, falar, olha, o gênio do Spielberg é um gênio insondável, então deixa ele no canto lá. Ele vai passar o filme inteiro sentado na cadeira lá, sem falar nada com ninguém, e aí no final você vai descobrir que ele é gênio, entendeu? Tipo, acho muito confortável. Eu tenho uma questão aqui que eu queria citar, que esse filme, ele na verdade, ele me lembra o Mighty Supreme. Porque o caminho do William Shakespeare, pra mim, me lembra o caminho de Marty Mauser, que é simplesmente o cara que ele vai fazer o que ele quer fazer pelo bem artístico que ele acredita que vai ser o bem artístico dele e o grande oásis e a grande razão pela qual ele existe, enfim. E aí, na verdade, eu vejo a personagem da Agnes, eu sei que existe essa questão dela ser mais emotiva, e eu acho que de uns anos pra cá a gente teve uma inversão nesses papéis da emoção mesmo, porque a mulher, ela sempre foi retratada como mais emotiva e o cara como frio e calculista, vide Peaky Blinders, mas eu também acho que não existe um problema na emoção. Eu sou uma pessoa muito mais racional do que emocional, e eu com as minhas amigas mulheres, a gente já entrou muito nessa discussão sobre como cada vez mais a sociedade faz com que exista essa supressão da emoção, que é tipo, seja racional, porque as mulheres sempre são muito emotivas. A minha amiga, que é a mais emocionada de todas, ela é de Escorpião, inclusive, ela sempre vira e fala, cara, eu quero sentir, sabe? Eu quero sentir, eu quero ser a pessoa mais emocional da sala, e eu quero me entregar por tudo, e eu quero me entregar por todos, e se eu tiver que quebrar a minha cara em todos os relacionamentos, e se eu tiver que chorar, e se eu tiver que berrar, que seja, porque eu não quero mais a sociedade me colocando numa caixa que eu precisaria ser menos emotiva do que eu sou. Ao mesmo tempo, eu entendo que a Agnes, ela fica sendo colocada nessa caixa de que ela que sofre, ela que chora, ela que pega todos os pesos daquela situação, mas também acho que a coloca como uma mulher mais forte do que o Paul Mescal. Tanto é que o Paul Mescal tem uma cena que é muito interessante, que ele tá lá da madrugada, achando que ele pode ir lá escrever o que ele quiser, beber o que ele quiser, acordar a criança, e vai lá, a bendita da Agnes, depois ela ter cuidado da criança o tempo inteiro, ter feito ela dormir, vira falar, ô meu querido, mas você tá trabalhando agora? E ele começa a gritar, a berrar, a criança começa a chorar, ela vai até lá, acalma a criança, tenta acalmar o marido. Então, eu acho que ela é colocada, né, nesse posicionamento de estar emotiva, mas ela também é colocada no posicionamento de que ela é a racional ali, que tá tomando conta da casa, que tá sustentando a casa, que beleza, o cara vai fazer as viagens dele, mas ele é colocado de certa forma como um otário. Eu não vejo o William Shakespeare nesse filme como um cara que atingiu aí o opus dele e que é um grande magnata inteligente, e esse cara é um gênio.
Na verdade, eu vi ele como um cara meio bosta, que não é meio alienação parental, assim como quase todos os outros filmes dessa temporada. A Agnes vai lá, sustenta o barranco dela, e aí no final das contas, eu não fico frustrada, mas realmente ele meio que acerta as contas do tipo, entreguei uma peça aqui, então era tudo pela peça. Mas é meio que um sentimento agridoce o que eu tive pelo personagem, do tipo, obrigada por ter me entregue a melhor cena do filme, mas ao mesmo tempo eu não esqueci dos momentos em que você estava 101% ausente e também bebendo, ficando bêbado pra entregar a sua arte, enquanto a sua família tá tendo um tipo de nervous breakdown lá, que é todo mundo doente, a outra com um problema no pulmão. Então, assim, entendo a sua questão, mas eu acho que ela pode ser interpretada de outra forma. Uma crítica que eu vi, que eu acho que é interessante de ser pontuada, é o fato de que ele é um filme que, ao mesmo tempo que ele é sutil, ele não é nada sutil. Então, ele é muito expositivo a todo momento, principalmente no que tange ao texto de Shakespeare. Isso não me incomoda porque eu acho que um drama de época estar seguindo os conceitos de um drama de época é meio que óbvio. Então não é uma coisa que me incomoda. Mas eu entendo porque em alguns momentos eu fui retirada da imersão porque o texto estava muito, muito expositivo mesmo. Mas é como uma peça de teatro, então não me incomoda 100%, mas entendo quem se incomodou. Eu acho que a gente tá falando de estereótipos, e tem mesmo, só que assim, a gente ainda tá falando de uma história de 1200, 1300, né? Mais ou menos esse retrato. Eu não sei exatamente. Mas eu acho que é. Acho que é 1200, 300, no máximo 1400. Então é assim, ela não ia virar pra ele e falou, seu pau no cu, você não vai ficar em Londres trabalhando e me deixar aqui cuidando dos filhos, você vai ficar aqui ajudando na plantação. É óbvio, assim, entendeu? não tô pedindo que a história real, entre aspas, de William Shakespeare seja contada com uma sensibilidade do século XXI, tipo, não é sobre isso. Mas assim, a gente tá olhando para essa história e as escolhas que são feitas ali são escolhas que têm um peso no mundo de hoje. Então, minha questão é mais isso. Agora, a gente passou 20 minutos aqui, eu fiquei argumentando sobre o que eu acho que é o conceitual do filme, que para mim é problemático. Eu acho que a Chloe Zhao traz uma coisa de muito valor, que é o seguinte, ela é ótima para filmar uma coisa de falar do arrebatamento, da paixão, e também para trazer uma coisa sinistra. Porque esse filme está lidando com as duas coisas ao mesmo tempo. Sinto que a Chloe Zhao, se dessem na mão dela um desses best-sellers de literatura romântica, ela ia brilhar, velho. Tipo, a culpa é das estrelas, entendeu? Porque, assim, é uma história também, assim como esses livros, é uma história que tá falando assim, olha, tipo, a paixão, ela tá andando junto com a morte, né? Tipo, porque você tá falando de sexo, mas você precisa assumir que existe um peso aí do pecado, né? Porque o pecado é o que vai redimir o sexo nessa literatura que é um pouco conservadora. Então, assim, ela tá dizendo, olha, esse casal que acabou de se conhecer, eles estão transando que nem coelhos, eles vão ter um monte de filho, mas eles vão ser castigados depois por causa disso. Então, ela consegue juntar as duas coisas. Então, o filme é muito sublime, especialmente quando o filme é menino. Para mim, tem um plano que me arrepia, porque eu acho que é o plano mais incrível de qualquer filme desse ano, do ano passado, que é a hora que ele está centralizado no plano, que você já meio que percebe que ele está quase se despedindo já e pousa uma mosca no olho dele. Assim, eu não sei se é computação gráfica, se aconteceu por acidente e tal, eu acho isso muito sinistro, assim, muito assustador, entendeu? Porque parece que já é um cadáver andando, assim. E esse menino é angelical e ao mesmo tempo ele é muito sinistro. E eu sinto que a Chloe Zhao consegue trazer isso, assim. Ela faz filmes que não são só filmes da natureza bonita, assim, sabe? Tipo, tem uma porrada de cineasta que tenta ser o Terrence Malick, ela tá junto desse bando, mas ela filma a natureza e ela filma essa coisa da natureza mágica transcendental com um pezinho ali na morte, nas coisas que são indizíveis, assim. Eu sinto que ela filma isso muito bem. Então, assim, todo o começo do filme para mim é muito bacana. O momento em que eles se apaixonam, que é tudo lindo, e de repente deixa de ser lindo. Vira só problema, assim, sabe? Então eu acho que nesse ponto aí, tipo, tem ali uma energia. E o filme tem uma energia. Só que eu acho que conceitualmente ali as coisas, elas não são do jeito que me agradam muito. Eu vou dar 4 ovos, assim, eu acho que, apesar de discordar da visão do resto para algumas coisas, eu acho que... Vou falar uma coisa que eu queria falar do final. Eu não vejo problema, como eu já disse aqui, que talvez esse luto dele, a forma como ele teve que lidar com o luto, ajudou ele a aflorar esse lado artístico e ele expôs o que ele sentia, o que ele queria dizer, enfim, qualquer coisa nesse sentido, para criar o Hamlet. Quando ela chega no final ali, que ela tá agindo como uma selvagem e tal, eu acho que ela tá sendo mais uma mulher da época dela, se permitindo ter raiva do marido por ele não ter ficado em casa, porque o moleque morreu no dia seguinte, ele falou porque eu tinha que fazer meu trabalho, não sei o que, tóxico.
E ela também não sabe lidar, ela tá tendo que lidar com aquele luto, ela acabou de perder o filho, ela não sabe. E ela tá vendo que o moleque tá representando o filho dela, mas também tá falando as palavras que ela gostaria de ter escutado do William Shakespeare quando ele morreu, ou logo depois que ele morreu. Então ela também tá lidando com os sentimentos dela ali. Então eu acho que tá tudo bem isso vindo do luto, não saber lidar com o luto e fazer isso com a peça, e ela ver a peça e começar a entender algumas coisas, pra mim tá tudo bem, eu acho que é uma visão, não tá imaculando a obra do Shakespeare, a imagem dele ou a própria obra dele, enfim, são visões. Tudo isso me emocionou muito. Eu acho que a Jessie Buckley, assim, se ela não levar esse Oscar, ela tá ali no páreo para ser uma das principais, porque tipo, o que ela faz ali. E o Paul Mescal, e eu gosto que tipo, eles tratam o William Shakespeare. Se tem uma coisa que diminui o William Shakespeare, é isso. É tratar ele como um homem da época dele, que não é o gênio que depois ele acabou virando e sendo conhecido por isso. Ele era um cara que estava buscando dele, não estava nem aí para a família, mas enfim, se tem uma coisa que diminui o Shakespeare, é isso. Gosto muito do olhar místico que a Chloe Zhao traz para essa história, tanto para o Shakespeare, principalmente para Agnes. Ela paga de bruxa, mas não necessariamente. A própria Jessie Buckley já falou isso, que ela não vê a Agnes como bruxa. Ela é uma mulher que ela sente a natureza, ela sente as energias, igual o jovem místico de hoje em dia, né? A Agnes era desse tipo. Então, tô muito feliz de dar 4 horas para esse filme. Quer ir, Hessel? Eu vou. Olha, passei o vídeo inteiro aqui, meio que num conflito interno e tal. Eu vou dar 2 ovos porque, assim, eu gosto muito do trabalho da Chloe Zhao no sentido de ela tá trazendo uma sensibilidade que acaba meio sanando muitas questões do filme. Eu acho que o projeto como um todo, ele tá muito mais próximo do A Culpa das Estrelas, por exemplo, do que de Hamlet, porque você tá meio que tentando contar uma história daquelas histórias que as pessoas, de fato, né, na literatura hoje em dia se emocionam muito, que assim, olha essa paixão arrebatadora e tal, mas olha com cuidado, porque isso vai dar em morte, entendeu? Tipo, você tá, assim como os românticos originais lá do século 17, 18, você está meio que dizendo que você vai amar loucamente à beira da morte, à beira da loucura, entendeu? Então eu sinto que ela está se filiando um pouco, a história se filia um pouco a isso, porque é meio que a receita do best-seller hoje em dia. Então, sei lá, eu sinto que ela está pegando uma história com essa coisa dos fatos reais, assim. O filme começa com um texto lá, né? Fala, olha, Hamlet naquela época é a mesma coisa, porque por causa de uma letrinha. É meio que você explica a piada antes de contar a piada, assim. Então, sei lá, eu sinto que ela tá pegando uma história que não se encaixa não necessariamente nisso, para encaixar num modelo de best-seller de literatura romântica. Então, não sei se isso me agrada. Ao mesmo tempo, a Chloe Zhao faz um ótimo trabalho de criar esse atrito entre, de um lado, o sagrado feminino, e de outro lado, essa coisa que não tem palavras, que é o sinistro, que é uma coisa muito introspectiva. Então, assim, ela consegue conciliar as duas coisas, mas indo para um caminho ali que você está só reforçando alguns estereótipos. Então, assim, sinto que ela faz mais justiça a Clarissa Pinkola Estes, que é a autora lá da Mulher que Corre com os Lobos, reforçando muitas coisas de estereótipo de sagrado feminino, do que necessariamente fazer justiça a Shakespeare. Então, assim, sinto que é meio por aí, sabe? Então, é isso. Sei lá, vou ser o Ranheta, tá? 2 ovos. Eu acredito que muita gente vai partir da mesma premissa e da mesma crítica do Hessel, mas eu gostaria de destacar que esse filme não é Shakespeare. Ele é Maggie O'Farrell. Então, é muito importante a gente pensar nisso, porque realmente ele não é um filme de literatura clássica, ele é um drama de época. Ele é um drama romance de época. E eu acho injusto a gente julgar os convencionalismos de um drama de época para um filme que é drama de época. Então, eu acredito que muita gente vai pensar que esse filme quer evocar Shakespeare, porque ele vai evocar Shakespeare, mas essa não é uma adaptação de Shakespeare, é uma adaptação de um livro de 2020 que, obviamente, vai seguir alguns convencionalismos para agradar um público que lê essa obra em 2020 que não necessariamente lê Shakespeare. Eu gosto do filme, eu gosto muito da Chloe Zhao, porque normalmente quando eu vejo os filmes da Chloe Zhao, eu sinto como se eu estivesse no quarto do lado, ouvindo, assim, escondido as pessoas cochichando e tendo conversas reais e que são possíveis de se acontecerem, o que é um pouco diferente desse filme, que é a única coisa que eu não gosto dele. Ele grita um pouco mais, ele é um pouco mais... Ele tem muito mais disposição, ele tem muito mais de tentar evocar Shakespeare de uma forma um pouco mais moderna, que eu não sei se eu gosto tanto, eu gosto muito mais da vertente da Chloe Zhao de quando ela me evoca algo mais silencioso e algo mais como se eu estivesse realmente escutando uma conversa íntima entre pessoas, mas no momento em que ela atinge esse intimismo, eu gosto muito. Esse filme tem muitos momentos em que eu me sinto atingida por tal. A questão da
Agnes ela ser muito explosiva e ela ser muito emotiva. Eu também acho que tem algumas pessoas que vão criticar isso, mas acho que no final das contas isso é o que fez com que a Jessie Buckley esteja sendo cotada para ganhar todos os Oscars e premiações, e o Paul Mescal, infelizmente, não está sendo cotado para absolutamente nenhum. Poderia estar coadjuvante, né? Enfim, coadjuvante no Eu próprio também filme. acho, eu acho que sim, mas é isso, ele não está sendo nem cotado, e se ele tivesse sido cotado, ele não seria o favorito, e a Jessie Buckley, sendo a força da natureza que ela é nesse filme, acabou agregando aí para ela o nome de favorita para essa temporada de premiações. Então, também acho que a mulher constantemente é retratada como emotiva, mas às vezes não é de todo ruim a gente ser emotiva, a gente colocar as emoções à flor da pele e a gente evitar virar e falar, ai não, temos que ser mais racionais, temos que pensar, cara, sente mesmo, chora mesmo, vai lá, pega a mão dessa criança, faz com que as coisas aconteçam. O seu marido que é um bosta que só liga pro trabalho, talvez ele tenha aí o seu mérito de ser o grandíssimo William Shakespeare, mas no final das contas quem vê o filme vai vê-lo como um grande mimado que passou aí anos e anos trabalhando e a família, pô, foda-se. Tudo bem, vamos lembrar que esse filme não é biográfico, a gente não sabe se isso tudo é real, então eu tô falando como William Shakespeare do filme e não William Shakespeare real, que é um gênio. A gente não sabe exatamente como foram os pormenores dessa história na vida real, mas com base no filme, essa é a minha impressão. E por conta de trazer esse assunto universal, que é lidar com o luto e imortalizar alguém, ou imortalizar um sentimento, imortalizar uma memória através da arte, que aí é uma mensagem que Shakespeare sempre quis trazer e que o mundo sempre nos lembra, que é muito possível você imortalizar alguém através da arte. Acho que me marcou demais, o final com Bravo é maravilhoso, eu gosto muito do filme no geral. Acho que ele me pega em alguns momentos, ele podia ser um pouquinho mais curto, mas eu vou dar 5 ovos. É isso aí, a gente tem aí um grande filme, um grande exemplo de arte-terapia. Não acho que a arte sirva só para terapia, tá? A arte serve para muita coisa, mas o filme dá uma funilada aí, né? Eu tô interessado na noiva do Frankenstein, porque aí a Jessie Buckley vai fazer uma selvagem que almeja ser racional, entendeu? Aí acho que aí Pode vira... ser, tem uma virada, aí Thiago. tem uma virada. Sim. Mas ó, diga aí nos comentários se você quer ver a noiva de Frankenstein, se você já viu Hamlet, quer ver Hamlet, se você está torcendo para de novo o William Shakespeare ganhar da gente no Oscar, bicho, porque já ganhou da outra vez, Fernando Montenegro, né? Que saco, vai se repetir essa história? Conta aí pra gente nos comentários.